Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a última aula desse módulo, né? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E agora a gente vem trazer uma proposta de dinâmicas de grupo que possam trabalhar dois aspectos fundamentais das nossas aulas: a liderança e também desenvolver habilidades como desenvolvimento pessoal, comunicação assertiva e outras temáticas que nós abordamos aqui. Nesse módulo, a gente vai discutir um pouco sobre cada uma dessas dinâmicas, como elas podem colaborar com o desenvolvimento das minhas equipes e como é que elas podem contribuir com o meu papel de líder, com o meu papel de comunicador, né, com a comunicação assertiva e com a comunicação positiva. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre essas propostas. As dinâmicas, de fato, elas têm a facilidade de comunicar por meio da reflexão, né, e por meio da integração com o grupo. Então, a gente consegue ótimos, excelentes resultados a partir da aplicação dessas metodologias, uma vez que todo mundo prefere eh, práticas, né, exercícios que permitam não só o foco em conteúdo teórico, né, em um conteúdo técnico, mas também que elas permitam a reflexão sobre si mesmas, sobre suas ideias, seus aprendizados, suas dificuldades. Então, esse momento de reflexão proposto pelas dinâmicas vai favorecer ao desempenho de sua atuação como líder ou para a formação de lideranças dentro dos ambientes que nós trabalhamos e ainda exemplificar como a comunicação pode ser distorcida por certos fenômenos, né, ou distorcida por certos mecanismos, né, e vai trazer aqui a proposta da gente melhorar esses dois aspectos, tanto da liderança de grupos, como também da comunicação entre grupos. Vamos lá, então, dar início a mais um encontro. Então, essas dinâmicas que nós propomos, né, são para serem aplicadas aos colaboradores dos serviços que vocês atuam. Então, vocês estão vinculados, a unidades como gestores, e aí vocês podem ter a intenção, por exemplo, de, promover sublíderes, né, ou líderes de setores. E aí, a proposta de utilização dessas dinâmicas permite, inclusive, a identificação de perfis, né? Então, eu identifico um perfil de alguém que tem a capacidade de liderança, pela postura, pelas respostas que ele proporciona, né? Pelos resultados que ele obtém dentro daquele setor, tá? Então, a gente tem a possibilidade de formar sublíderes. E isso é muito interessante, ou líderes de setores. Isso é muito interessante porque, dependendo da ideologia, né? Dependendo da da característica desse profissional, você consegue fazer com que ele conduza a ideologia do negócio, a ideologia da empresa. Porque ele captou, porque ele entendeu, ele compreendeu essas demandas e ele consegue dar andamento, né, como um multiplicador daquelas informações para os demais colaboradores. Isso impacta muito positivamente para a liderança central, tendo em vista que você consegue delegar, distribuir atribuições de forma mais suave, né? E evita, inclusive, uma sobrecarga do profissional gestor, né? Que é o gestor principal, o gestor da unidade de alimentação, e aí acaba que favorece o processo. Claro que, à medida que você tem lideranças de setores, é importante envolver essas lideranças com capacitações periódicas, com treinamentos voltados para liderança e comunicação, porque você também vai formar esse profissional e conduzi-lo da melhor maneira para que ele atue nesse mercado. Ser um líder de setor não é fácil, né? Exige certa postura, né? Exige certas características, mas aí um bom líder, ele consegue trazer a comunicação e o grupo para perto dele, né? Mediante a condução correta, mediante bons resultados apresentados, mediante uma liderança setorial que seja que respeite os colegas, enfim. É, a gente vai ver aqui como é que a gente pode promover esses resultados a partir das dinâmicas oferecidas.
Então, a primeira dinâmica que a gente vai trabalhar aqui é a dinâmica que chama telefone sem fio profissional. Então, certamente vocês já tiveram essa experiência na infância de comentar algo no ouvido de alguém e essa palavra ser transferida e ao final tem um conteúdo totalmente diferente, né? Então, essa é a dinâmica que a gente tem que passar, que a gente precisa passar. Então, o objetivo dessa capacitação, né, dessa dinâmica de capacitação, é mostrar como essa comunicação distorcida pode gerar falhas operacionais e conflitos entre colaboradores, com os clientes ou até com a gestão, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão do telefone sem fio. Então, como é que a gente aplica essa dinâmica? Não muito diferente do que a gente já conhece aí do nosso passado. Então, você forma uma fila, né? Uma pessoa lá na ponta dessa fila recebe uma mensagem relacionada ao trabalho. Por exemplo, aqui nós temos o cliente, ele pediu uma alteração no pedido para incluir uma salada sem molho. Então, observe que é uma frase relativamente grande, é um comando grande, que, se não falado de uma forma muito clara, de forma muito pausada, né, ou que a pessoa que está próximo preste atenção, você pode ter alguma problemática aí envolvida na comunicação. E aí, cada pessoa vai sussurrar a mensagem para a outra, no ouvido, no pé do ouvido, até que chegue ao último. E a ideia aí da proposta do telefone sem fio, como a gente já sabe, é comparar aquilo que foi dito com o resultado final, né? E aí o impacto disso sobre a comunicação. Tem muita gente falando, ele falou muito baixo, eu tenho um problema de audição nesse ouvido direito ou esquerdo, enfim. Então, tudo isso são fatores que interferem nessa comunicação. Então, se há um ambiente naquele ali, com todo mundo ali enfileirado, e se fala uma frase e aquela frase se distorce no final, por que não, num ambiente com barulho, movimentação, alguém que corre, outra pessoa que esquece, e fulano que tenta lembrar o que foi que a pessoa falou e não lembra mais direito, né? Então, todas essas condições, elas são caóticas e podem ainda complicar ainda mais, a transmissão dessa informação. Então, essa é uma dinâmica clássica, né, que a gente pode utilizar para garantir que esses colaboradores vão compreender, né, a importância de uma comunicação olho no olho, né, uma comunicação em tom de voz claro, devagar, pausado, objetivo, né, para que você tenha de fato esses resultados. Então, a reflexão é: enfatize a importância de ser claro, também de ser objetivo e de verificar se a mensagem foi compreendida corretamente. Então, isso acontece muito, gente, sala de aula. Ainda hoje eu estava em uma sala de aula, dando aula, eu concluí a explicação e comentei com os alunos a respeito de um projeto que a gente está dando andamento de culinária, que em momentos anteriores, os alunos trabalharam com culinária vegana e vegetariana. E a aluna disse assim para mim, se eles trabalharam, a gente já teve outras turmas, e outras turmas trabalharam com outras temáticas, punks, alimentos regionais, enfim, aí ia trazendo essa proposta para o grupo. E aí, quando eu terminei de falar, a aluna disse assim: então, vai ter a ver com veganismo e vegetarianismo? Aí eu disse, meu Deus, ela não entendeu nada do que eu disse. Ou seja, eu disse ao contrário. Eu disse que o tema de outro grupo tinha sido, mas o que o deles ia ser na área hospitalar. E aí a gente percebe que nem tudo que se é falado se é captado, né? Às vezes eu estou desligada, eu estou em outro mundo. Às vezes eu estou com a cabeça muito agitada. Tem uma informação que eu estou querendo decorar, um número, por exemplo, que eu estou querendo lembrar. Então o foco nem sempre é aquela informação. E aí isso tem que ser para quem fala, assim, você entendeu? Tá claro? Você pode repetir, por favor, né? Então eu posso repetir para você, por favor, para ver se você compreendeu. Então, essa comunicação ela tem que ser muito bem estabelecida, principalmente em dias de hoje, que as pessoas estão tão dispersas com relação ao conteúdo, à informação, não conseguem de fato concentrar para captar muitas vezes certas informações, tá? Então, é importante enfatizar. Olhe para mim, fale olhando para o meu olho, toque na pessoa para saber se a pessoa está sentindo, se ela está aérea.
né? Então, esses elementos são importantes. Dinâmica do cego e do guia, tá? Então, o objetivo dessa dinâmica cego e guia é trabalhar a confiança e a clareza na comunicação verbal. Eu tenho essa dinâmica e eu tenho uma variação dela que eu vou explicar para vocês. Divida os participantes em duplas, um será o cego e o outro o guia. O guia deve conduzir o cego por um percurso com obstáculos, apenas com instruções verbais, e depois eles trocam de papéis, tá? É interessante que participei de uma dinâmica muito parecida, só que na dinâmica eram duplas e cada dupla fazia sons específicos, né? Então não eram palavras, né? Eu fazia um som, eu podia. E o cego, e eu tinha que ficar parada, eu não podia ficar próximo dele. Então eu estava num salão grande, várias pessoas distribuídas e cada pessoa tinha um som, né? Então o cego, a pessoa que estava de venda nos olhos, tinha que escutar o meu barulho da boca e por esse barulho ele ser conduzido para ele, né? Então, só que ao mesmo tempo que eu estava falando, fazendo esse barulho com a boca, outros grupos estavam também produzindo sons, né? Então ficava aquele amontoado de sons e o colaborador ele tinha que identificar exatamente o meu som e ser conduzido até mim por aquele barulho, né? Por aquele som emitido, né? Então, é muito interessante porque a gente percebe o poder da comunicação a partir daí. Existe uma comunicação que ela não é verbal, ela não tem, se expressa em palavras, mas ela pode ser através de sons, através de sinais, né? Que podem conduzir quem está sendo, quem não tem a visão para aquele caminho, né? Então, aqui se trabalha a confiança também, porque eu confio no parceiro que vai me guiando, né? Aqui existem obstáculos e o companheiro, né, do cego vai ditando, faça assim, faça assado. Então, isso é muito bacana porque você aprende a confiar em quem está, porque eu piso, eu vou por um lado ou por outro, de acordo com aquilo que ele diz, para evitar que eu tenha machucado, para evitar que eu caia, né? Então, é algo que fortalece a equipe. É um tipo de trabalho que a gente consegue desenvolver com equipes que precisam de maior integração. Envolve comunicação, né? Sim. Envolve a liderança, né? Um do outro. Então, você pode trabalhar com parcerias, né? Colaborador e líder de setor, né? Aqui tem um mix de oportunidades. Mostre com instruções vagas, ou como instruções vagas ou confusas podem gerar inseguranças e erros. E reforce a importância de uma comunicação, precisa e empática, tá? Vamos lá. Outra dinâmica bem interessante é a dinâmica de cartas trocadas. Como assim, Ellen, cartas trocadas? É uma dinâmica que ela envolve também o aspecto de liderança e comunicação. E aí a gente fala como de demonstrar o objetivo principal das cartas trocadas é demonstrar como diferentes estilos de comunicação podem afetar a interpretação da mensagem, tá? Então, a gente vai ter cartas, né, com instruções simples. Desenhe um quadrado, desenhe um círculo para alguns participantes. Eles devem ditar as instruções para os outros sem mostrar a carta. E os ouvintes desenham conforme eles entendem. Compare os desenhos com as instruções originais, né? Então a gente vai ver lá, ele vê a carta e ele tem lá a carta. E aí você vai dizer, borda grossa, borda fina, enfim, um cubo maior, menor, o tamanho mais ou menos, a dimensão. E aí a discussão é em cima justamente sobre aquilo que eu digo, né? Sobre será que o que eu vejo e transmito são a mesma coisa? Será que o que eu digo e passo, será que a pessoa, quando eu passo da forma correta? Outra coisa, será que essa pessoa entendeu a demanda da forma que eu expliquei?
Então, existem distorções aí, né, que podem ocorrer, e aí essas distorções vão diferenciar o produto, né, o que foi elaborado. E isso também é muito bacana. Tem uma dinâmica parecida com essa, né, que eu gosto muito também, que é quando você coloca alguém para desenhar nas suas costas. E aí a pessoa desenha. Só que tem uma pessoa que você vai desenhar na sua frente, aquela mesma coisa que foi desenhada nas costas. Então é tipo um telefone sem fio, só que o telefone sem fio é desenhado. Então aí fala da percepção do corpo. Será que o corpo percebe essa informação? Como é que ele percebe? Como é que eu represento isso? Então tudo tem muito a ver com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu exibo. E como o outro compreende essa informação. Então, é um mix de elementos aí que a gente precisa avaliar. E na reflexão, discutir sobre a forma de se comunicar. Então, você vai perceber o tom, o vocabulário, a estrutura, a ordem de falar, né? E isso influencia na clareza da mensagem, tá? No caso, a gente vai falar sobre introduzir o conceito da comunicação assertiva, que tem que ser uma comunicação clara, tem que ser uma comunicação direta e respeitosa. Pois bem, gente, aqui nós temos uma outra dinâmica, que aqui já é uma dinâmica que a gente vai trabalhar com liderança, né? Até agora a gente trouxe opções de dinâmicas que envolviam mais o aspecto eh, comunicação, né? A comunicação é algo, um critério muito básico para trabalhar líderes, né? Porque o líder, ele precisa ser alguém que tem uma boa comunicação, clareza, objetivo, né? E esse objetivo aqui é de permanecer trabalhando com essa relação líder-liderado, promovendo tanto a escutativa como a questão da empatia. E aí, nesse, a gente vai formar duplas, né? Colocar duplas. Cada pessoa compartilha uma situação profissional desafiadora que enfrentou, enquanto o outro, sem interromper, escuta, né? E depois inverte. E aí ele escuta, e ele vai dizer o que entendeu do que ele ouviu. E isso é um exercício muito interessante, porque a gente retoma aquela ideia de que quem escuta, escuta. Mas será que é aquilo que eu tive o objetivo de falar? Então é por isso que é importante a gente refletir sobre o que a gente fala e o que é escutado. Você entendeu? Você pode repetir o que eu disse, você pode dizer o que é para fazer quando acabar de fazer. Então eu sei que se demora um pouco, né? Mas às vezes a gente lida lida com uma pessoa que não tem, não consegue compreender bem a comunicação, o comando, né? O que tem dificuldade, mas que também não comenta. Então, eu terminei de dizer, fulano, eu preciso que você faça isso, isso e aquilo. Assim que você concluir, você me sinaliza que a gente vai checar o que foi feito e aí eu libero você para a próxima atividade. Então, eu disse, pronto, agora explica o que foi que eu falei. Porque aí, quando ele explica, eu tenho que avaliar se realmente o que eu disse foi o que ele está repetindo, porque aí podem haver distorções nessa informação, né? Isso acontece demais, eu tenho plena ciência disso. Mas o hábito de pedir, então diga o que foi que eu combinei com você, o que foi falado, porque aí esse retomar faz com que ele reflita sobre o que foi pedido para poder ver se a gente de fato associa com a nossa ideia, tá? Benefícios para essa atividade. Desenvolve a escuta ativa, né? Estimula a empatia e a compreensão mútua e cria um ambiente seguro para o diálogo. Então, a gente consegue trabalhar nesses três patamares, aí, nos três âmbitos, tá? Um outro exercício aqui, a gente considera uma dinâmica do mapa de expectativas. Como assim, Ellen, mapa de expectativas? Falando aí, da relação líder e do liderado, né, do que comanda e de quem é comandado, sobre o desempenho, desenvolvimento e relacionamento, tá? Então, como é que se aplica essa atividade? Primeira coisa, cada participante vai escrever em um post-it o que espera do outro, o líder coloca o que espera do liderado, e o liderado coloca o que espera do líder. O que é que acredita que o outro espera dele? E aí os post-its são agrupados e discutidos em conjunto.
identificando-se convergências e divergências. Então, imagina, eu coloco o que eu espero do meu líder e o meu líder coloca o que espera do liderado. E aí a gente pode comparar os dois. Por isso que a gente chama de mapa de expectativas, porque eu tenho um mapa traçado com expectativas de um e do outro. E aí a gente vai avaliar o que é que entra em consenso, o que é que diverge muito, né? Quais aspectos divergem, como é que a gente pode chegar no consenso, no denominador final, né? Equilibrado, tá? Outro aspecto importante são os benefícios dessas técnicas, né? E aí o benefício do mapa de expectativa, especificamente, ele promove o alinhamento de expectativas, o que eu espero do meu liderado e o que meu liderado espera de mim. Essa atividade eu até recomendo que seja executada com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, conduzindo a dinâmica, porque eu posso fazer para o meu liderado e o meu liderado pode fazer para mim, né? Ou, se você é responsável pela gestão do serviço, você pode pegar o líder de equipe e o seu colaborador, com quem ele lidera, né? Ele lidera aquela equipe dele. Então, a gente poderia também trabalhar nessa perspectiva, porque a gente consegue fazer essas associações devidas, tá? Promove alinhamento de expectativas, concordo. Reduz ruídos na comunicação, porque aí eles vão entender de fato quais as dificuldades do outro, né? Deixa tudo também as claras, né? E por último, estimula a transparência nas relações, né? Tendo em vista que existe um espaço para comunicação verbal, um espaço de troca de experiência, é um momento para aquilo ali acontecer. Então, acaba que deixa os resultados mais eficientes, eficazes. Uma outra atividade chamada de desafio dose dupla, tá? Desafio em dose dupla, que tem o objetivo de estimular a colaboração e a resolução conjunta de problemas, tá? Então, aqui a gente está trabalhando com duplas, né? Que seria o líder e o liderado. Mas a gente poderia botar em grupos, poderia botar. Eu prefiro mais assim do que individual, né? Então, ele coloca aqui, ó, o líder. Como é que seriam as etapas? Como é que seriam as etapas? O líder ou liderado recebe um desafio fictício. Então, exemplo, resolver um conflito de setores, entre setores. Sei lá, deixa eu ver outro exemplo. É, o cliente chamou para fazer uma reclamação porque encontrou um perigo físico lá no restaurante, no salão. O colaborador que está trabalhando sem a bota, né? Enfim. Então, eles devem propor juntos uma solução de 15 minutos. Eu acho muito legal, porque assim, qual é a sua proposta? O que é que você pretende? Como é que você resolveria esse caso? Então, na verdade, aqui a gente está propondo estudos de caso, né? Estudos de caso. Então, é muito interessante. Eu uso muito essa dinâmica dentro da parte de boas práticas, né? Quando eu trabalho. eh, os perigos de origem alimentar. E aí, dentro desse conteúdo de perigos de origem alimentar, eu trabalho muito com perigo químico, considerando que os alergênicos são perigo químico. Então, como eu lido muito com auxiliares de cozinha, atendente lanchonete, garçom, eu tento orientar esses grupos, falar um pouco das divergências entre alérgicos e intolerantes, que é importante que eles reconheçam, que eles entendam os perigos maiores voltados para os alérgicos, tendo considerando que esses alérgicos, eles são pessoas que podem ter uma resposta inflamatória, né, uma resposta imunológica grave, né? Então a gente trabalha essa temática. E aí eu divido eles em grupos, né? Divido eles em grupos e peço a eles soluções. Por exemplo, eu só tenho óleo na cozinha para processar os vegetais. Então, se eu tenho um camarão, o que é que pode acontecer? O camarão vai contaminar o camarão vai contaminar o óleo. Então, o ideal seria ter duas fritadeiras, né? Ou então, não vender camarão, ou não vender camarão, porque eu não posso ter duas fritadeiras, e aí eu não vendo camarão para não contaminar de forma cruzada, né? A gente tem exemplos de situações reais também. Por exemplo, como é que você resolveria, por exemplo, se o cliente entrar em contato com você dizendo que encontrou uma barata dentro do produto, né? Então, me dê soluções possíveis, né? Acontece também, por exemplo, o cliente mostrou o prato porque encontrou uma mosca morta lá que caiu enquanto ele estava se alimentando. Como é que é a solução para isso? Então, essas soluções, elas precisam tentar ser resolvidas, porque aí envolve comunicação,
envolve aspectos de segurança dos alimentos. Então, a gente tem que criar situações de problema onde o nosso colaborador se prepare. Por exemplo, eu acho isso um clássico. A vigilância vai chegar aqui. Como é que você acha? Para onde você vai? O que é que você vai fazer? Né? Então, para não ficar como barata tonta, qual é a sua conduta assim que a vigilância sanitária chega? Então, isso é um treino para a minha equipe. Eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, porque a gente acaba colocando aquele colaborador para pensar sobre como ele se posicionaria diante daquela situação de risco. E isso é muito bacana, porque o cérebro se fica confortável, né? O cérebro ele vai dizer assim: ai, graças a Deus, isso já aconteceu na minha cabeça e agora eu já consigo me resolver. Então, acaba que gera um certo conforto emocional, né? Um preparar, né? Um preparar-se para aquela situação. Então, com relação aos benefícios, fortalece o trabalho em equipe, né? Porque eu estou colocando pessoas para pensarem juntas, debaterem juntas, revela os estilos de liderança e de tomada de decisão, estimula a criatividade e o pensamento estratégico também, tá? Então, é importantíssimo, porque eu também estou trabalhando com grupos, então duas cabeças pensam melhor do que uma, permite essa interação do líder com o liderado, né? Então, é bem interessante essa proposta. Gosto bastante. E aqui, gente, eu trago para vocês a possibilidade de um treinamento, né, sobre comunicação assertiva, sobre comunicação no ambiente de trabalho. Então, roteiros são muito importantes. Esse eu construí por um aplicativo chamado Copilot, que seria uma inteligência artificial, né? E aqui ele traz uma proposta de capacitação sobre comunicação assertiva e também liderança nos ambientes de trabalho, tá? Então, aqui ele faz um roteiro de treinamento. Qual o objetivo? Qual é a duração desse treinamento? Quem é o público-alvo que está envolvido nesse setor? Qual o local sugerido? E aí ele começa a traçar como se fosse um roteiro, né, de desenvolvimento desse processo. Então, eu faço a acolhida, tem a apresentação do projeto, tem as boas-vindas, tem o objetivo do encontro, fala sobre os tipos de comunicação, passiva, agressiva e assertiva, né? Aí a gente já começa com uma série de dinâmicas. Então, naquele treinamento que eu trouxe para vocês, a gente aqui tem a possibilidade de ter um planejamento de quanto tempo a gente vai precisar para produzir essas dinâmicas. O que é interessante também nesse treinamento, nesse plano de treinamento é que é um plano de treinamento voltado para a comunicação, né, e desenvolvimento pessoal. Aqui a gente vê, ó, que ele dá instruções sobre a execução dessas dinâmicas. Formar uma fila, entregar a frase no primeiro dia de fila, cada um aluno sussurra a frase próximo ao outro. Então, aqui estão as instruções aí a respeito desse processo, que é para a gente validar o método. Tem uma outra etapa aqui chamada de debriefing. O debriefing, na verdade, é um debate, né? É como se fosse uma revisão, uma checagem sobre o que aconteceu, é o processo de reflexão, né? Então, o que foi que causou essa distorção? Como é que eu faço para evitar esse ruído, né, na comunicação? Então, qual o papel da escutativa nessa confirmação de entendimento? Então, eu tenho vários tópicos, né, várias abordagens aí a respeito dessa temática que precisam ser avaliadas. Aqui a gente tem a segunda dinâmica, então também tem as instruções e a gente tem aí, ó, como foi confiar só na voz de colega? Então você vai perguntar, né, depois de realizar a atividade, como é que foi isso? E as instruções foram claras? Fulano falou bem com você? Você conseguia perceber a voz de fulano? O tom de voz dele estava legal? E o que é que isso revela sobre a comunicação no trabalho? Então, quando eu falo do segue do guia, como é que eu consigo associar essa dinâmica ao meu trabalho? Né? Será que existe uma linha que flui entre esses processos ou não? E qual a importância de ser claro e direto e respeitoso? Né? Então, aqui tem um fechamento, né, que a gente chama de fechamento, e reflexão final, que vai durar em torno de 30 minutos, 20 a 30 minutos, vai se recapitular os aprendizados, vai ter um espaço para perguntas e compartilhamento de experiências, a entrega de um checklist de comunicação assertiva, que eu tenho um modelo aqui, inclusive, para vocês, a sugestão de práticas diárias para melhorar a comunicação. E aí a gente vai ver aqui o que é que a gente tem de resultado esperado, o que é que a gente traz de vantagem aí com a aplicação de treinamentos sobre comunicação assertiva. Maior consciência sobre o impacto da comunicação no ambiente de trabalho, estímulo à escutativa e o feedback construtivo, e redução dos conflitos e retrabalho por falhas de comunicação.
Mas além de fazer esse tipo de capacitação, né, de comunicação assertiva, eu também, como líder de grupo, como coordenadora de evento, eu preciso entender se essa atividade ela é positiva para a minha equipe ou não. Então, eu preciso avaliar, junto à equipe, se há, de fato, um aproveitamento interessante com relação a essa prática, né, essa dinâmica que foi ó, realizada. E aí a gente pensa numa avaliação de reação da seguinte maneira. A avaliação de reação, ela envolve o processo de treinamento e ele vai medir o sucesso de um programa de educação corporativa, né? E aí a gente vai ver, poxa, será que foi legal? Será que não foi? Né? Então é mais que uma avaliação técnica. E aí é possível fazer várias avaliações de capacitação, de reação, de aprendizagem, de comportamento e de resultados. Então, cada etapa aí desse processo, né, pode gerar uma avaliação. É muito comum que a gente faça, a avaliação de reação não é muito comum, mas eu gosto muito de trabalhar com ludicidade, né, com o lúdico. E aí a gente pode colocar os nossos orientados, né, os participantes das oficinas, os oficineiros, né, que eles estão lá se dedicando a esse momento, que eles possam fazer uma avaliação de escala hedônica, né? A escala hedônica essa é muito utilizada para avaliação do gostar, né, como a gente dizer, avaliação de aceitabilidade de um produto alimentício, de um local, enfim, de um produto em si. E aí vocês podem ver que a gente tem, mostrando aqui do 1 ao 5, do que não gostou mesmo, que é o desgostei, tem aquele que é o meio, que é indiferente, e tem o do gostei. Isso aqui, para quem lembra de análise sensorial, tudo é muito parecido, né? Mas o objetivo aqui é a gente demarcar. Do lado direito, a gente encontra uma outra gama de elementos que são mais variados, né? Então, a gente tem aí concordo, discordo, talvez, enfim, tem vários elementos. Eu gosto muito de trabalhar com essa escala para perguntar como é que ele está se sentindo hoje. Porque às vezes a pessoa não está bem, é uma forma de você comunicar isso, ou ainda você não precisa estar falando, porque a pessoa já percebe, já está lá escrito na sua cara que aquilo ali acontece. Então, também não é algo que a gente é, pode acontecer com qualquer um, né? E aí, voltando para a avaliação, tem esse outro modelo de avaliação aqui, que é esse que vocês estão vendo. Ele é um modelo de avaliação que considera a construção de faces. Então, se eu não tenho nada aqui, eu não quero deixar pré-montado, eu não quero deixar pré-formado essa carinha aqui. E aí eu vou lá e deixo em branco para que a pessoa possa colocar como ela se sente, né? O que é que ela está sentindo. Então, é uma forma da gente construir aí. Então, esse processo de avaliação, ele é um processo extremamente importante, tendo em vista que, a partir da avaliação, a gente pode trazer melhorias aos processos, né? Trazer melhorias para essas formações, tá? Então, aproveito para convidar vocês a me darem o feedback dessa aula, lá no Instagram, né? O Instagram Curso para Consultores, ou ainda no meu pessoal, Ellen Lima Nutri. Eu fico aguardando o feedback de vocês. Nós estamos aqui, então, nos encaminhando para o final da aula, né, de hoje, que é uma aula voltada para desenvolvimento pessoal e lideranças. Eu espero que o conteúdo que tinha sido oferecido para vocês tenham trazido uma proposta, inovadora, né? Eu tentei abarcar a construção de plano de carreira, até de planos de aposentadoria, oferecer, várias estratégias, dicas, dinâmicas também como intervenções possíveis que vocês possam desenvolver durante o trabalho de vocês de gestão, né? Formação de lideranças também dentro dos grupos de trabalho, né? Então, que a gente possa formatar um modelo onde existam líderes nos setores para que diminua a sobrecarga de quem trabalha na gestão, né? E a gente conseguiu ver também aí, trazer dicas de livros, conseguimos trazer a oferta de dinâmicas para essas equipes, a apresentação de um plano de carreira, mostrando a vocês como construir, e falamos da comunicação positiva, assertiva, né? Falamos sobre vários aspectos de liderança, de dicas, de técnicas que possam colaborar com o desempenho de vocês e o trabalho que vocês executam nesses ambientes. Então, se você gostou, dê um feedback para a gente, né? Traga um feedback para mim, entre em contato, nem que seja para mandar uma mensagem, um oi lá, um olá,
tá? Deixo o meu e-mail também à disposição de vocês, então quem precisar contactar a gente, além dos canais de rede social e Instagram, podem entrar em contato pelo e-mail, né, da empresa, e eu deixo o meu contato à disposição para que vocês possam tirar dúvidas, receber esse suporte. Aproveito para agradecer a Domínio EAD e a Camila pelo convite, né, para estar aqui em mais um módulo. Foi um prazer. Eu espero que de fato vocês tenham gostado, porque eu construí o módulo com muito carinho e atenção. E foi um prazer, né, estar aqui mais uma vez. Agradeço demais, desejo a você um excelente trabalho, muito sucesso no seu segmento e conto comigo para o que precisar. Eu estou aqui em Recife, mas qualquer coisa a gente se comunica aí pelas redes sociais que nos facilitaram tanto essa comunicação. Um abraço grande e sucesso a todos vocês.